Um velho barbudo com cara de mendigo, um inglês com 1 metro de altura, 13 anões e um dragão vão te ajudar a criar coragem e sair da sua zona de conforto. Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Apenas um aviso rápido, está acabando o tempo para você garantir o seu e-book gratuito Janelas da Alma. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo. Sem mais delongas, começamos agora mais um Livros da Forja, o quadro onde eu tento te convencer a ler um livro que vai te fazer uma pessoa melhor. O livro de hoje é um livro que dispensa apresentações. Se você não sabe o que é O Hobbit de John Tolkien, eu só posso supor que você tem vivido num buraco no chão. Infelizmente, provavelmente não por causa do livro, mas por causa da atenção que a mídia tem dado para esse livro nos últimos tempos, especialmente depois dos filmes. Mas saber o nome do livro não significa estar convencido a lê-lo, e esse é o meu objetivo aqui hoje. E eu quero começar a tentar te convencer a ler te apresentando o autor do livro. Eu sou suspeito para falar do Tolkien. Ele é o meu autor favorito desde que eu era jovem e o meu interesse pela obra dele, digamos que flerta com obsessão. Dito isso, não tem como não gostar do cara. O cara era um grande estudioso de literatura e linguagem, era disputado pelas maiores universidades britânicas. Era um homem macho, viril, chegou a lutar em uma das grandes guerras. Era um romântico, apaixonadíssimo pela própria esposa, chegando a dedicar umas partes bem grandes da sua obra ao amor. Um poeta, escreveu músicas e poesias brilhantes no meio das suas obras mais simples. Um gênio, criador de um universo com história, geografia, linguagem, teologia complexas. Ele chegou a inventar pelo menos 3 línguas só para escrever as histórias da Terra-média. E mais importante de tudo, um homem muito piedoso e um católico extremamente devoto. Em suma, um homão da gota serena, E não se enganem, todo esse mundo interior e toda essa capacidade artística e literária transbordam em cada página da obra do cara, da qual a obra de hoje não é uma exceção. E se isso só não te convenceu já a ler O Hobbit, então vamos ao enredo. O Hobbit é um livro, pasmem, sobre um hobbit. E todos vocês perguntaram agora, mas professor, o que é um hobbit? Porque é isso que eu escolho acreditar. Respondendo a sua pergunta, eu não vou responder a sua pergunta, porque isso está no primeiro capítulo da obra. Basta você saber que o hobbit é um homenzinho de 1 metro de altura. Por enquanto, isso é informação suficiente. Nosso hobbit, um camarada chamado Bilbo Bolseiro, era um cara muito reservado, tinha uma rotina muito segura, tinha uma boa casa que ele herdou do papai e da mamãe, nada de novo nunca acontecia, nunca. Ele até tinha desejos de conhecer outros lugares, desejo de fazer coisas novas, mas ele tinha muito medo de abandonar o próprio conforto, tinha muito medo de sair ali da zona onde ele já conhecia. E por mais que tivesse um pendor dentro dele para conseguir coisas grandes, ele era sempre impedido por causa dessa timidez, dessa covardia. E um pouquinho também dessa avareza. Até o dia em que um mago aparece na sua porta. Eu queria destacar um pouquinho aqui a figura do Gandalf, gente, a figura do mago. A maioria das pessoas sabe quem é o Gandalf. Mas pensa um pouquinho na imagem dele. Ele é um velho, sábio, e a característica marcante dele é que ele usa um cajado. Ele tem umas vestes dele, um chapéuzinho, mas o cajado ali é o que faz o mago. Vocês já se perguntaram que outra profissão usa um cajado? Se você pensou em um pastor, você acertou. Os magos na Terra-média, gente, eles são justamente isso. Eles são pastores dos povos. Eles conduzem os povos até a sua vocação, até o seu chamado último. E é isso exatamente que o Gandalf vai fazer aqui com o Bilbo. Ele veio conduzir o Bilbo até o seu chamado, até a sua aventura, a aventura a qual ele foi chamado. O Gandalf também é uma figura cristológica, mas eu não vou falar disso aqui não, porque eu vou reservar isso lá para quando a gente estiver falando do Senhor dos Anéis. Esse mago introduz o Bilbo a 13 anões que querem recuperar o seu tesouro, a sua cidade, o seu tesouro, que haviam sido roubados por um dragão. A figura do dragão foi meio deturpada nos últimos anos, gente, então eu acho que é importante eu dar uma relembrada nela aqui para vocês. O dragão, imagina um réptil serpentino gigantesco, com um olhar predatório e dentes afiados. Quando ele abre a boca, ele despeja um oceano de chamas, consome, destrói, mata tudo que está no caminho dele. Ele voa, ou seja, não dá para fugir dele, ele é muito rápido. Ele é gigantesco, enorme e espalha destruição onde quer que ele passe. Ele é uma máquina de matar que faz você tremer só de estar perto dele. Isso é o dragão. E era dessa criaturinha que os anões queriam que o Bilbo roubasse o tesouro de volta. O Bilbo fica apavorado com a possibilidade de uma morte terrível, mas, literalmente empurrado pelo Gandalf,
ele embarca nessa aventura potencialmente mortal. Mal sabia ele que esse pequeno passo faria com que ele visse maravilhas que nenhum hobbit jamais viu e se tornasse um herói maior do que ele jamais poderia imaginar. E aí, pessoal? Parece legal ou não? Se você ainda não está convencido, eu vou então tentar apelar um pouquinho para a sua moral. Eu vou falar um pouquinho dos valores que existem aí dentro da obra. A obra O Hobbit fala basicamente de 3 assuntos principais. O primeiro é a malícia da avareza, o segundo é a aquisição da coragem e o terceiro é a resposta ao chamado, a vocação. A maldade da avareza, gente, é interessante porque no Hobbit é mostrado de 3 formas diferentes. A gente tem uma avareza inofensiva, pequenininha, né, que é a própria avareza do Bilbo. Ele tem muita dificuldade de sair do seu conforto, tem muita dificuldade de abrir mão das suas pequenas coisinhas. Sofre, né, quando a sua despensa é esvaziada ou quando os pratos da sua mãe correm perigo. Aquelas pequenas coisinhas daquela rotina, daquela segurança pequenininha dele, ele é muito apegado a tudo aquilo. Mesmo que sejam poucas coisas, mesmo que não sejam luxos, ele é apegado, sim, né, aos seus pequenos confortos e seguranças. É uma avareza, gente, muito característica dos melancólicos. Aliás, o Bilbo, né, é um grande melancólico da literatura. E é uma avareza que ele já começa a vencer logo no início da aventura, quando ele de fato sai de casa. E ele aprende de fato a se ver completamente liberto dela ao final da história. A segunda avareza, e mais óbvia, é a avareza do Smaug, a avareza demoníaca. Né? Aquela avareza que causa morte e destruição para todos ao seu redor. E a terceira é a avareza do Thorin. O Thorin, gente, até tinha direito sobre o tesouro, mas por ter apego demais a ele, ele acaba pecando mortalmente e pagando um preço derradeiro por causa do seu pecado. Além das temáticas da avareza, gente, nós temos também as temáticas da conquista da coragem. Na verdade, essas coisas estão muito relacionadas, gente. O afeto principal por detrás da avareza é o afeto do medo. Então a coragem, ela é uma espécie de superação da avareza também, e o Bilbo passa por isso. Ele começa muito tímido, muito covarde, ele desmaia na sala, só de pensar no dragão. Né? Ele começa muito fraquinho e ele vai experimentando as coisas, ele vai passando pelos perigos, ele vai enfrentando coisas novas, ele vai se arriscando pelos seus amigos, até o momento em que ele chega no ponto de entrar sozinho e voluntariamente na Toca do Dragão. Ele se torna de fato um homem bravo, um homem corajoso, que é capaz de assumir riscos necessários. E essa é uma vitória fenomenal para Bilbo Bolseiro, e é uma vitória fenomenal para qualquer melancólico. E por fim, gente, e eu acho que seria essa a imagem central do livro, nós temos o chamado, a resposta à vocação. O Bilbo, gente, ele recebe esse chamado à aventura no início do livro. Ele recebe literalmente o próprio Gandalf, né, o próprio mago vem à porta dele para chamá-lo para uma aventura, para uma empresa. Ele tem medo, ele se acha insuficiente, ele acha que ele não é capaz, né, ele tem muitas reservas, mas o mago insiste e ele vai. E ele começa, de fato, né, a descobrir, né, a sua coragem ao longo dessa aventura. E mais do que isso, gente, ele vai descobrindo que ele é a pessoa perfeita para estar nessa aventura. É muito interessante porque o Bilbo, ele não tem uma mudança substancial de quem ele é do início para o fim da obra. Ele tem uma mudança qualitativa do que ele é do início para o fim. Ele vai se tornando melhor, ele vai se tornando mais capaz, mais eficiente, né? Ele tem uma qualidade habitual aperfeiçoada, mas ele não se torna outra pessoa. Ele continua sendo pequeno, ele continua sendo menor do que os demais, no sentido de ser tratado com certa insignificância, né? Ele continua sendo discreto, ele continua sendo prudente, né? Todas as características boas do Bilbo continuam lá, mas agora elas são perfeitamente usadas para uma missão, para uma tarefa. E nessa tarefa em particular, eles não precisavam de um cavaleiro de armadura, eles não precisavam de um feiticeiro poderoso, eles precisavam de um humilde, pequeno e prudente hobbit. E é ele que faz a diferença fundamental no final. Não porque ele é muito forte ou muito poderoso, mas porque ele está no lugar onde ele deveria estar, fazendo o que ele deveria fazer, que é a síntese maior da vocação. Se você ainda não está convencido a ler o Hobbit, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contar a minha cena favorita do Hobbit,
que é uma cena assim, muito, muito legal. Mas, né, para aqueles que são alérgicos a spoiler, eu vou pedir para que pulem aí para essa minutagem que aparece na tela, onde eu vou parar de falar de spoiler. Se você não liga para spoilers e consegue ler o livro de qualquer forma, mesmo sabendo uma ou duas cenas, então fica com a gente aí. Dito isso, a minha cena favorita é o encontro do Bilbo com o Gollum, com a criatura Gollum. Se você já viu o Senhor dos Anéis, ou já leu o Senhor dos Anéis, você sabe quem é a criatura Gollum. Aquela criatura feia, né? Parece um animalzinho, um bicho, fica falando estranho, né? Dupla personalidade. Tem um momento no livro onde eles estão passando pelas cavernas dos Goblins, estão fugindo dos Goblins, e o Bilbo é derrubado, cai no meio da escuridão das cavernas, e lá num lago subterrâneo acaba conhecendo a criatura Gollum. É uma criatura sem nome, é uma criatura cujo nome é só o barulho que ele faz com a garganta. Né? Gollum é Gollum, Gollum. Né? Ele faz esse barulho com a garganta, por isso ganhou esse nome. Ele não tem nome. Né? Ele não é quase como se ele não fosse uma pessoa. Né? Ele é uma coisa, ele é um bicho, ele é um animal. É uma criatura monstruosa que é uma ameaça, inclusive para os Goblins. E ele encontra essa criatura maléfica, maligna, ali na base desse lago. O que acontece? Ao mesmo tempo ele percebe que ele está em perigo, né, mas também percebe que ele está perdido, que ele não tem como sair dali e tal. E aí ele começa a conversar com a criatura dá a entender bastante claramente que deseja devorá-lo. O Gollum é canibal, ele come criaturas sencientes. E ele começa a conversar e de repente ele chega a um acordo. Eles vão fazer um jogo de adivinhas e quem ganhar, né, ganha tudo. Basicamente, né, eles estão barganhando a vida do Bilbo. Né? Se o Bilbo ganhar, o Gollum leva ele para a saída. Se ele perder, o Gollum devora o Bilbo. E aí eles começam uma série de adivinhas, gente. Uma série de charadas que parecem extremamente aleatórias. A impressão que dá, né, se você não é atento, é que eles pararam o livro para começar a bater papo sobre trivialidade. Começaram um joguinho bastante aleatório e ficaram ali trocando. É como se o livro tivesse cortado e você colocasse aqueles livrinhos de piadas no meio do livro e continuasse depois. Livro de charadas no meio do livro. Mas na verdade, as charadas que aparecem ali não são charadas aleatórias. As charadas que o Bilbo usa falam muito sobre o Bilbo. E as charadas que o Gollum usa revelam muito sobre o Gollum. O Bilbo usa charadas como dentes mastigando comida, né, ovos, sol sobre as margaridas, vento, né, coisas que remetem muito à vida dele, né, a vida que ele vivia, a vida que, de fato, ele vivia no condado. E as adivinhas do Gollum são adivinhas como montanha, escuridão, peixe e tempo. Esse tempo é a pior parte, né? Muito tempo. Né? Algo durando durante anos e anos, séculos, ali, parado. Né? Gente, o Gollum tá contando pro Bilbo como ele viveu os últimos anos. No escuro, na base daquela montanha fria, comendo peixe cru e esperando pelo tempo. E tempo. Ele tava ali há muito tempo. Ou seja, o Bilbo conta pro Gollum quem ele é e o Gollum conta pro Bilbo. E aí acontece uma coisa interessante. O Bilbo contando pro Gollum, o Gollum vai meio que lembrando de um tempo em que ele não era essa criatura. Ele fala, minha avó me ensinou a sugar, né, a gema dos ovos, né, e tal. Ele começa a lembrar de outro tempo, no qual ele tinha uma vida bastante parecida com a do Bilbo. E o Bilbo, por sua vez, ele tem uma espécie de vislumbre sobre a vida do Gollum. Ele tem um vislumbre sobre essa vida miserável, pecaminosa, feia, sinistra, fria que o Gollum vivia, né, há séculos. E ele fica ao mesmo tempo extremamente comovido e extremamente apavorado. Aquilo ali é ao mesmo tempo comovente, mas assim, extremamente apavorante. E em um dado momento, né, o Bilbo consegue fugir do Gollum, né, ele usa um anel que ele achou por ali, né, e que tinha o poder de torná-lo invisível. Entendedores entenderão. Mas tem um momento que ele passa ali, o Gollum acaba passando por ele, ele vai atrás do Gollum, e o Gollum fica entre ele e a saída, e ele tem a oportunidade de matar o Gollum. Tem a oportunidade de esfaqueá-lo pelas costas, invisível. Mas ele hesita. Gente, olha que interessante, gente. Qualquer um que olhasse para essa cena diria, olha, não teria pecado nenhum no assassinato do Gollum. Né? O Gollum queria matá-lo, tinha intenção clara de matá-lo, ele estava fazendo aquilo apenas para se defender e para poder fugir. Né? O Gollum estava no meio do caminho, ele não tinha intenção de matar o Gollum, ele só precisava para conseguir
fugir e se salvar, tanto do Gollum quanto dos Goblins, né? Então, assim, até dentro da justiça, não teria, assim, um pecado em matar o Gollum naquela situação. Mas mesmo assim, o Bilbo hesita. E o que faz ele hesitar são duas coisas. Primeiro, é a sua própria honestidade, é o seu senso de justiça, porque ele acha que, irrelevante às circunstâncias, apunhalar um oponente desarmado pelas costas, sem que ele tenha a oportunidade de se defender, é injusto. Ele acha que aquilo é vil e ele se recusa a fazer. E ele tá certo. E o segundo motivo é justamente a percepção que ele tem da miséria do Gollum. Ele lembra, né, daquela percepção, daquela vida miserável, fria, escura, né, comendo carne crua, que nem um animal durante anos e anos e anos. E aquilo ali traz de volta, né, o terror e a compaixão dele com relação ao Gollum. E ele é preenchido de tamanha misericórdia. Misericórdia é isso, é você ter um miserável no coração, você colocar ele no teu coração, se colocar no lugar dele. Ele tem tanta compaixão no Gollum, né, que ele não consegue matá-lo, e ele pula o Gollum, arriscando ser pego para fugir, e acaba de fato, né, conseguindo sem precisar matá-lo. Um detalhe curioso é que esse ato de compaixão, esse ato de misericórdia e pena do Bilbo para com o Gollum vai ser motivo de salvação para basicamente toda a Terra-média. Mas eu não vou falar mais para não dar muito spoiler do Senhor dos Anéis. Eu tenho ainda mais uma cena favorita, mas essa eu não vou contar não, porque senão eu conto todas as cenas legais do livro, aí você fala, não vou ler porque eu já sei tudo. Né? Então eu vou deixar essa aí para que você descubra, tá bem nos últimos capítulos ali, né? Mas é de fato uma cena fantástica. Coloca nos comentários pra mim qual cena você acha que é a minha segunda favorita. Se alguém acertar, eu confirmo lá nos comentários. Mas se você ainda não se convenceu, eu não sei o que te dizer, cara. Coloca nos comentários então o que você acha de tudo isso que eu falei que não é interessante. E com isso, nós terminamos a recomendação de hoje. Eu aproveito para lembrar, gente, que está acabando o tempo para você conseguir o e-book Janelas da Alma, sobre os 5 sentidos dentro da formação. É só até segunda-feira, dia 22 de abril. Dia 23 eu já vou mandar para vocês no e-mail, não esquece de verificar a caixa de entrada, né, o seu e-book já prontinho. Depois disso não vai ter como conseguir gratuitamente. Então aproveita agora, olha aí o link da descrição e faz ali a sua inscrição. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram, inclusive lá no Threads. Nós estamos trabalhando agora também na construção de um blog, gente. É um dos projetos que mais está me animando agora. Eu estou botando muita coisa interessante por lá. A página inicial está um chuchu beleza. Então, se você gosta de ler, o que eu acho que é o caso, porque você está até agora num vídeo sobre indicações de leitura, então eu recomendo que você também procure aí no link da descrição o nosso blog. Se você gostou desse quadro, lembra que ele já é o segundo vídeo dessa sequência, gente. Então eu vou botar nos cards aqui do lado para você poder ver também o primeiro episódio. Eu agradeço muitíssimo por você estar comigo até agora. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.